Oi, Rodrigo, boa tarde para você que está assistindo à tarde, mas a gente fica muito feliz de ter vocês nos acompanhando e seja lá a hora do dia, compartilhando experiências, tirando dúvidas e compartilhando desse grande ambiente do direito marítimo, do comércio exterior aqui com a gente. É um prazer ter você conosco. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que esteja, ou qualquer hora que seja, sejam bem-vindos. Vamos a mais um Fique por Dentro, né? Fique por dentro e, olha, a gente traz hoje três notícias, inevitável nós não falarmos das repercussões da guerra entre Rússia e Ucrânia, dentro do comércio exterior. Eu, inclusive, não dá para ver muito bem, mas eu estou com a minha blusa aqui, Hope, de esperança, porque eu tenho visto muitas manifestações, inclusive no microcosmo, né, que são nas microsociedades que a gente faz parte, e estou muito feliz, inclusive, de ver manifestações no sentido de que nós temos um poder de mudança, e eu até quero já deixar aí registrado a minha convicção diante de um momento tão sensível e tão crítico, depois de pandemia, agora vem uma guerra que estremece demais as relações, né? Toda a geopolítica é alterada e estremece também o comércio exterior. Então, fico muito feliz de ver manifestações no sentido de que nós somos capazes de fazer um mundo de paz, um mundo melhor, no nosso microambiente. Então, essa é Uhum. a mensagem que eu quero deixar, de que não estamos de mãos atadas, não somos reféns dessa situação, nós somos agentes transformadores do nosso microambiente. Então, queria deixar essa mensagem porque é o que eu acredito, antes da gente começar com as notícias. Sim. Só também rapidinho falar sobre isso, eu acho que a guerra, como já dizia Kant, né, o maior mal moral é a guerra. Então, a guerra é a falência total, né, do diálogo, da empatia, da compreensão, da tentativa de compreender o outro, é a falência total disso, né? Então, meu repúdio também à guerra, totalmente contra qualquer tipo de guerra. Para mim, não tem guerra que se justifique. Então, independentemente dos motivos que levaram a Rússia a fazer essa guerra, para mim não se justifica, né? E a gente tem que enfatizar isso mesmo, porque a guerra ela não se resume às mortes das pessoas, mas tem todo o contexto do comércio exterior, que é o que a gente vai ver hoje, que também repercute, isso repercute em famílias indiretamente, né? A guerra atinge diretamente as pessoas que estão envolvidas, mas indiretamente no comércio, no emprego, na vida, no bem-estar das pessoas. Então, a gente vai trazer algumas notícias para ilustrar isso, né? Exatamente. E nessa linha, eu começo falando sobre segurança alimentar. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né? Eu vi aqui uma notícia, ela foi publicada ontem no site comprerural.com, falando sobre um míssil que destruiu o escritório da gigante dos fertilizantes Yara Internacional, né? Uma das maiores empresas de fertilizantes do mundo, que teve o seu escritório destruído em Kiev, na Ucrânia. E, na verdade, esse ataque contra esse escritório da Yara foi justamente porque o CEO se manifestou repudiando essa guerra provocada pela Rússia, e ele sofreu uma retaliação sendo atacado por um míssil, né? Então, e essa matéria é muito interessante porque ela fala de toda a participação da Rússia no mercado de fertilizantes e da agricultura mundial, né, de um modo geral, né? Então, Uhum. até aventa aí alguns caminhos para se evitar essa dependência da Rússia, mas que geraria ainda mais prejuízos para a sociedade global, né? Então, uma informação interessante: atualmente,
40% do abastecimento de gás europeu é proveniente da Rússia, né? Em relação ao potássio, que é o sal extraído de jazidas de argila, o mercado é altamente concentrado e frágil à mudança. Hoje, 70% do potássio extraído e 80% de tudo que é exportado vem do Canadá, 40%, Bielorrússia, 20% e Rússia, 19%. Num total de 25% do suprimento europeu desses três nutrientes vem da Rússia. Então, é uma preocupação porque eles têm uma grande participação no mercado internacional de fertilizantes e sem fertilizantes a agricultura ela acaba não atingindo o seu potencial máximo, né, de produção e prejudicando, portanto, o abastecimento de alimentos, né, e de famílias no mundo inteiro. E o Brasil diretamente interessado nisso, e até que justifica, que a mídia também comenta, que justificaria vamos dizer, essa questão toda que o Bolsonaro criou em relação à Rússia, né, de não se posicionar claramente contra a Rússia. Agora, Bolsonaro, claro, foi a favor de sanções que a ONU decidiu aplicar contra a Rússia, mas ainda foi um posicionamento meio temerário por parte do governo brasileiro, porque tem interesse na Rússia, principalmente nessa parte dos fertilizantes, já que o Brasil é extremamente dependente do agronegócio e a sua balança comercial, ela depende muito das exportações de commodity. Então, de qualquer maneira, embora o Brasil tenha interesses econômicos com a Rússia, eu acho que de forma alguma se justifica uma dúvida quanto ao repúdio dessa guerra que está sendo provocada pela Rússia, né? Assim, independentemente dos interesses econômicos, eu acho que a vida vem em primeiro lugar, a paz, né, o valor da paz vem em primeiro lugar, e os interesses econômicos, eles não podem se sobrepor a esses outros valores, né? Então, é interessante a gente comentar a Yara, uma empresa holandesa, né, que foi atacada na Ucrânia, mas que impacta diretamente o Brasil. Olha como as coisas são dentro do mercado globalizado, e essa globalização é justamente o que está mais afetando a Rússia, né? Porque a Rússia também depende dos outros players, né, internacionais para poder fazer movimentar a sua economia. Desde que caiu o Muro de Berlim, acabou a União Soviética, a Rússia se abriu e passou a depender de ter uma interdependência global. Então, a Rússia está perdendo também, mas é interessante a gente notar que o Brasil também perde com essa guerra. Então, essa notícia é importante para nós entendermos essa dinâmica, né, do mercado internacional. Sem dúvida, sem dúvida. Só uma parte com relação a Yara, ela é norueguesa. Norueguesa, desculpa. Não, sem problemas. Eu que estava lendo aqui sobre essa posição, né? Essa Uhum. condenação do governo norueguês à invasão russa que acabou culminando nesse ataque à Yara, tá bem? Maravilha, Rodrigo. Nem tão bem assim. A gente segue falando sobre as repercussões da guerra no mundo do direito marítimo e do comércio exterior. A gigante de transporte marítimo, Maersk, ela se posicionou diante disso tudo, se afastando da Rússia e isolando-se do país, né? Então, ela acabou interrompendo temporariamente todo o transporte de contêineres de e para a Rússia Uhum. durante esse período de guerra, aprofundando o isolamento do país à medida que a invasão da Ucrânia desencadeia um êxodo de empresas ocidentais. Então, é mais uma manifestação do Ocidente, né, promovendo restrições à Rússia. Essa é uma notícia do UOL, ela foi publicada no dia 1º de março, pela agência Reuters, e acaba tendo toda uma repercussão também nas linhas, né, nas rotas de transporte internacional marítimo. Inclusive, na matéria fala sobre a rede financeira global SWIFT, que também promoveu restrições aí
que impedindo trocas financeiras com a Rússia. Então, isso acaba impactando também compras e vendas internacionais, né? E nessa questão aí da Maersk, ela também é interessante, Rodrigo, a gente pensar o quanto que as grandes potências privadas, grandes empresas mundiais, que se você for ver, o faturamento anual dessas empresas é muito maior do que o PIB de grandes países no mundo, né? Então, você vê a importância que tem o posicionamento dessas empresas diante de cenários como esse que a gente está vivendo hoje, né? E hoje a Maersk se manifestando também, repudiando essas ações da Rússia. Mais uma vez trazendo aqui para a nossa realidade, qual que é o impacto? O impacto, aí no caso, seria para os nossos exportadores de carne, né? As empresas que exportam carne, porque a Rússia, ela é um grande comprador de carne das nossas empresas. Então, se a gente for ver hoje, ou essa semana, né, que a gente tá falando, a gente vê uma queda relativamente acentuada dessas empresas na bolsa, porque a percepção do mercado é que isso vai impactar no faturamento, porque não tem como você desvencilhar a importância da Rússia. Isso não dá para a gente simplesmente seguir a vida e fingir que a Rússia não tem uma importância para o Brasil comercialmente. Isso sem dúvida tem. E o setor de frigorífico, o setor de carne, ele é muito impactado. Impactado porque não consegue exportar. Se uma gigante como a Maersk, que providencia esse tipo de rota para a Rússia, que não são todas que fazem também, não são todas as empresas que atendem essas rotas, mas a Maersk, sendo uma das mais importantes, a providenciar isso para o mercado, se ela corta isso, é óbvio que isso também vai impactar nas empresas que dependem desse mercado russo, desse mercado comprador na Rússia, né? Então, a gente vê as ações caindo, as empresas provavelmente reportando algum tipo de prejuízo, mas a gente agora vai ter que esperar um pouco para ver qual vai ser o tamanho desse prejuízo. Com certeza não vai ser algo que vai passar desapercebido, né? O mercado já está refletindo isso, eu acho que com o tempo a gente vai poder dimensionar, porque também a gente não sabe até quando vai continuar a guerra, né? Assim, tem sempre negociações, até que ponto a Rússia vai realmente tomar a Ucrânia, vai tirar o governo do poder, vai tomar Kiev, a gente não sabe. Então, quanto mais se estender, pior para o Brasil, isso com certeza. Para o Brasil e para o mundo, sem dúvida nenhuma, a repercussão é gigantesca e, como eu falei, essas questões de segurança alimentar, a Covid já impactou demais, né? Já abriu um abismo aí nas diferenças sociais e no acesso a uma alimentação, uma alimentação saudável e equilibrada, né? E com a guerra, eu acho que a gente começa a ter isso mais forte no mundo inteiro, isso é muito triste. Mas olha, encerrando o nosso papo de hoje no Fique por Dentro, eu trouxe uma notícia muito boa também, que é uma notícia que foi publicada hoje no site da Marinha, marinha.mil.br, falando que Santos, que é onde a gente está aqui, é a primeira cidade do mundo a aprovar lei para o ensino de cultura oceânica nas escolas. Eu comecei a ler essa matéria, Rodrigo, eu fiquei encantada, fiquei muito feliz. Essa é uma lei que foi proposta pelo secretário de Meio Ambiente de Santos, Marcos Libório, quando ele era ainda vereador, e essa lei foi aprovada. A lei ela é de 21 de novembro de 2021, Lei de Cultura Oceânica, que tem como objetivo implementar atividades de promoção da cultura oceânica na rede municipal de ensino. Eu achei uma graça, achei assim, passou da hora de nós termos esse olhar especial sobre a importância do mar, dos oceanos, sobre a nossa vida, né? Então,
é uma legislação dessa natureza, uma legislação inédita, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e condiz com a realidade brasileira. Cerca de 80% da população vive a menos de 200 quilômetros do litoral. Além disso, cerca de 95% do nosso comércio exterior é feito por via marítima e 90% do petróleo é produzido offshore. Então, é uma iniciativa que também tem o apoio de um professor da Unifesp, Dr. Ronaldo Cristofoletti. Ele é incentivador da lei de cultura oceânica e isso vai muito além. Ele coordena um projeto chamado Maré de Ciência, e a missão desse projeto é integrar diferentes setores da sociedade com a finalidade de difundir a cultura oceânica, né? Entre as ações do Maré de Ciência está a Olimpíada Brasileira do Oceano, que é realizada em parceria com a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar. Então, assim, é uma iniciativa ampla, que faz um trabalho de base e eu acho que é fundamental para a gente elevar, inclusive, a cultura do nosso país. Tem uma palavrinha-chave aí que é cultura, né? Eu acho que cultura é tudo, cultura é fundamental. Essa cultura com o mar, ela é ainda mais especial no nosso caso, aqui em Santos, porque a gente precisa fazer essa reconexão com o mar. O mar é a raiz do nosso povo, vamos dizer assim, o povo de Santos, mas o povo brasileiro de um modo geral. Se a gente for pensar nas nossas raízes, elas estão diretamente relacionadas com o mar. A chegada dos negros, mas também a chegada dos portugueses, dos europeus de um modo geral, a imigração como um todo num segundo momento, né, aí de japoneses, italianos, tudo isso aconteceu pelo mar. Então, essa reconexão é muito importante com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, mas também com o meio ambiente. Eu acho que como é um clichê, né? Mas o nosso planeta não devia se chamar Terra, mas devia chamar água, porque tem muito mais água do que terra neste planeta. Então, é essencial a gente conhecer o mar, a gente se aproximar do mar, saber que ele está aí, que ele nos serve e que também ele merece a nossa atenção, né? E acho que isso só vai acontecer criando uma cultura oceânica, que é o projeto. Então, parabéns a todos que tiveram essa ideia. Acho que tem o nosso apoio incondicional nesse sentido, né? Sem dúvida. Parabéns aí essa notícia brilhante que a Marinha divulgou hoje, através da sua agência Marinha de Notícias. Foi hoje publicado. Bom, encerramos agora o nosso Fique por Dentro. Eu quero agradecer a sua presença e a gente vai deixar os links das notícias à disposição. São 3 notícias de hoje e a gente volta sempre com muito conteúdo, muita informação interessante em Direito Marítimo e Comércio Exterior. Obrigado, Rodrigo, pela presença e obrigada a você por ter estado com a gente aí durante esses minutinhos do dia.